Nosso assunto agora é a guerra na Ucrânia. Soldados russos relataram o terror que viveram depois de serem capturados nas trincheiras ucranianas. 8 militares disseram ter sido mantidos numa prisão improvisada com celas sem ventilação natural e também luz solar. E ainda sobre o conflito, os Estados Unidos decidiram mandar bombas de fragmentação quando disparadas se abrem no ar, espalhando explosivos menores com alto poder de destruição. Para falar sobre os horrores dessa guerra que infelizmente completou 500 dias, a gente conversa agora com o professor da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin, pesquisador em Harvard e especialista em análise de guerra. Tudo bem, professor? Mais uma vez, ótimo dia. Obrigado por estar conosco aqui no Live CNN, trazendo todas essas informações e enriquecendo aqui essa nossa conversa sobre esse triste desdobramento dessa guerra que completou já 500 dias, né? Eu começo então te perguntando, professor, sobre esses soldados russos que conversaram com exclusividade com a CNN. Eles relataram que as tropas russas estão com a moral baixa e vivendo em clima de desordem. O senhor concorda com isso? Bom dia, Renan. Bom dia a todos. Renan, na semana passada, quando nós conversamos, eu lembro que você me perguntou, né, como que a rebelião do Grupo Wagner poderia influenciar nas operações russas na Ucrânia e naquela ocasião eu disse, olha, a moral das tropas tende a reduzir, porque elas veem os seus comandantes brigando entre si. Há notícias, inclusive, de que o comandante da guerra, o russo Gerasimov, teria sido trocado, ou seja, a Rússia trocaria novamente o comando da guerra. Essas notícias são do Moscow Times, são informações direto dos russos. E naquela ocasião, eu lembro de ter comentado, a moral do defensor tende a ser mais elevada porque defende as suas famílias, o seu país, não tem opção a não ser lutar. E o atacante, se não tiver motivos muito firmados para ir para a guerra, e se não tiver condições de lutar adequadas, ele tende a ter a moral reduzida. O que nós vemos nos depoimentos dos russos capturados são descrições da vida nas trincheiras. Nós sabemos que a vida dos soldados nas trincheiras é miserável desde a Primeira Guerra Mundial, quando elas começaram a ser amplamente empregadas na Guerra Moderna. As trincheiras são utilizadas especialmente para os soldados se defenderem de projéteis, mas também de artilharia. Eles ficam em verdadeiras valas, ali tem gente morta, tem dejetos que são feitos ali porque eles não podem sair das trincheiras, então elas têm um cheiro ruim, costumam ter doenças, acúmulo de ratos, de insetos que se alimentam dos cadáveres. Há muitas descrições na literatura acadêmica, Renan, de como é ruim a vida nesses lugares, e úmida, chove, empoça água. Então, a descrição que os russos fazem é uma descrição que parece ser verossímil. Também é uma condição ruim a dos ucranianos que lutam ainda em trincheiras em alguns pontos da linha de contato. Mas não é uma novidade que seja algo nesse nível de sordidez, de desumanidade. Agora, há um relato desses russos que foram capturados de que não estariam sendo cumpridas convenções internacionais de direito humanitário. O direito humanitário é o direito humano, os direitos humanos da guerra, né? Mesmo os combatentes têm direitos, eles têm direitos a não serem executados, eles têm direitos a serem feitos prisioneiros para depois passarem por trocas, eles têm direito a sofrerem, serem alimentados, não sofrerem danos à sua saúde, à sua integridade física. E os russos dizem que os ucranianos fizeram esses prisioneiros de guerra, pelo menos esses russos dizem isso, né? A gente tem que ter em mente que é uma guerra e que os dois lados têm narrativas, mas os ucranianos dizem que os russos não fazem prisioneiros e fazem, sim, execuções, o que iria contra o direito humanitário, Renan. Professor, depois dessa brilhante explanação, a gente queria entender se o senhor acredita que a resistência ucraniana acabou, de certa forma, surpreendendo a Rússia, né? Esse apoio do Ocidente foi maior do que, por exemplo, Putin esperava, se tornando uma entrave, digamos assim, nesses planos do presidente russo? Com certeza, a resistência foi maior do que o esperado.
Existe uma teoria, Renan, a teoria da guerra do Clausewitz, que diz que a guerra é uma trindade, que envolve o povo, o comandante, sua força e o governo, né? A guerra seria formada por essa trindade. Então, nós vemos que as ações do Putin vão contra toda essa trindade, né? A resistência do povo ucraniano, que era esperado que não fosse tão forte. Alguns relatos de inteligência da época davam conta de que os russos imaginavam que seriam abraçados, recebidos por abraços na chegada à Ucrânia. Alguns prisioneiros russos também dizem isso, que eles não esperavam que estariam indo para uma guerra, mas sim para um exercício militar. E os que sabiam que havia uma guerra, imaginavam que a população seria receptiva. O comandante e sua força, no caso, as Forças Armadas da Ucrânia hoje são muito mais poderosas do que eram no início da invasão russa, em 24 de fevereiro do ano passado. Cresceu muito militarmente, justamente pelo que você mencionou, pelo apoio externo, que o Putin não esperava que seria nessa ordem. Veja só, em 2014, quando ele invadiu a Crimeia e anexou a Crimeia, a Rússia sofreu sanções internacionais, sim. Essas sanções desestabilizaram, de certa forma, o governo Putin, que naquela época tinha 60% de aprovação, na época da anexação foi para 80 pontos de aprovação, e aí, em 2018, desceu novamente para 60%, em grande medida por causa das sanções internacionais. Mas, neste momento, tanto as sanções quanto a ajuda externa, a ajuda de aliados à Ucrânia é muito maior do que foi em 2014. A Rússia é hoje o país mais sancionado do mundo. E o terceiro aspecto da trindade da guerra é o governo. O Putin imaginava que o Zelensky fosse fugir da Ucrânia. No primeiro fim de semana de guerra, o presidente Biden ofereceu para o Zelensky uma escolta para sair da Ucrânia e o Zelensky respondeu que ele não queria uma carona, que ele queria armas. E, de fato, a Ucrânia vem recebendo armas e treinamento e vem sendo apoiada por parceiros ocidentais para se defender da Rússia. Sem essa ajuda, com certeza, Renan, a guerra já teria acabado. Mas, junto com a guerra, teria acabado também a Ucrânia. Essa guerra está se arrastando há 500 dias, a gente vem acompanhando, infelizmente, esse conflito, de certa forma, na sua opinião, professor, ele pode terminar congelado diante desse cenário que a gente vem acompanhando? Isso aconteceu em outras situações em que os russos promoveram invasões, né? Na Geórgia, por exemplo, na Transnistria, que é uma guerra congelada desde a década de 1990. Teve duas guerras na Chechênia, uma de 94 a 96, que terminou com uma perda, uma derrota russa, e outra de 99 a 2009, que foi um massacre de civis, mais de 100 mil civis foram mortos ali, mas há algum controle russo naquela região. O que acontece agora, e eu acho interessante que você tenha comentado a questão das bombas cluster, essas bombas elas ajudam a combater as trincheiras. Porque a Ucrânia não tem aviação para combater as trincheiras. Os aviões são utilizados desde a Primeira Guerra para combater, para fazer bombardeios contra as trincheiras, já que a artilharia ela não é eficiente, tão eficiente quanto poderia contra as trincheiras, porque os soldados simplesmente se enterram. Então, as bombas cluster, Renan, elas são uma forma de espalhar pequenas granadas dentro das trincheiras. Cada bomba tem centenas de bombetes, né, de bombas pequenininhas, e essas pequenas bombas elas se transformam em minas ou em explosivos independentes. A Rússia vem utilizando bombas cluster desde o primeiro dia de guerra e continua utilizando nesse momento contra a Ucrânia. A Ucrânia chegou a empregar algumas dessas munições, algumas dessas bombas cluster, mas não tinha em grande quantidade e agora ela deve receber dos Estados Unidos. Então, esse aspecto, esse armamento pode fazer com que a contraofensiva ucraniana avance mais rápido, Renan. Por enquanto, nesse primeiro mês de contraofensiva, a Ucrânia conseguiu recuperar 150 quilômetros quadrados, Renan. Acho que esse é um assunto importante da gente tocar, né? A bomba cluster ou essa bomba de fragmentação, ela é proibida em muitos e muitos países, né? De certa forma, os Estados Unidos acabaram sendo muito criticados por fornecer esse tipo de armamento e a Rússia está dizendo que é um ato de desespero. Qual que é a sua opinião, o seu olhar diante do que vem acontecendo com essas bombas cluster? O próprio Biden diz que é uma necessidade. O desespero é o adjetivo que o Putin deu para essa entrega de armamento. De fato, se a gente considerar que a Ucrânia poderia substituir a aviação por drones,
nós temos um problema porque os drones vêm enfrentando a guerra eletrônica dos dois lados. Então, o drone decola, ele chega num determinado ponto, a transmissão é interrompida pela guerra eletrônica. Há uma estimativa de que a Ucrânia esteja perdendo 160 drones por dia e a Rússia também perde em grande medida. Mas é muito mais efetivo nesse momento, ao invés de tentar criar drones mais eficientes, que consigam resistir à guerra eletrônica, simplesmente continuar adquirindo drones baratos e utilizar como se fosse uma munição descartável, que é o que vem sendo feito. Então, os drones não têm sido eficientes para combater as trincheiras, porque eles são paralisados no ar. A artilharia de precisão, ela consegue atingir, em grande medida, parte das trincheiras, mas esses soldados de infantaria que estão nas trincheiras possuem armamento antitanque e antiavião. Como a gente viu a Ucrânia utilizando no início da guerra, a gente viu a Ucrânia usando o Javelin, o Stinger, que são armas de infantaria de alcance de até 5 km, no caso do Stinger, e 2,5 km no caso do Javelin. A Rússia tem uma arma antitanque chamada Kornet. Então, não dá simplesmente para os ucranianos desviarem as trincheiras e continuar marchando. Eles precisam limpar as trincheiras. E para fazer essa limpeza, ocorre um grande número de baixas dos dois lados. Então, essas bombas cluster, como você afirmou, elas são proibidas por convenções internacionais, mas como que funcionam essas convenções? Os países aderem voluntariamente. O Brasil, por exemplo, não aderiu à convenção que proíbe bombas cluster. O Brasil produz essas bombas, tem uma empresa brasileira, a Avibras, que produz. O Brasil é exportador dessas armas. E a Rússia é conhecida por utilizar em grande medida. A Rússia utilizou em 2015, por exemplo, toneladas de bombas cluster contra Alepo, na Síria. Então, existem dois lados aqui. Existe o lado da eficiência desse armamento para combater as trincheiras, mas também existe o lado de que depois da guerra, muitas dessas pequenas bombas vão ficar em solo. E isso pode afetar a vida dos civis. E, geralmente, em territórios de guerra, depois da guerra, tem que ser feita uma limpeza das minas terrestres. E esse tipo de armamento vai aumentar em muito essa quantidade de minas, nesse caso, Renan. Tá certo, professor. Conversamos com o Vitélio Brustolin, que é professor da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador da Harvard. Vitélio, muitíssimo obrigado, viu, por conversar conosco, trazer tantas explicações para a gente em mais um domingo aqui na CNN Brasil. Sempre um prazer. Bom dia a todos. Bom dia.